O entrevistado já está aqui com a gente. Vamos tratar então desse tema extremamente importante, que é a questão do Plano Nacional de Vacinação. Quem está aqui com a gente é o Dr. João Vicente da Silveira. Ele é médico assistente da Unidade de Hipertensão do INCOR, da Faculdade de Medicina, né? Vamos ver se ele já acompanha a gente. Vamos avançar um pouquinho no TP para a gente poder acompanhar aí, Matheus. Muito bem. Doutor, seja bem-vindo, um bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar com você. Doutor, pandemia do novo coronavírus já ultrapassou um ano no Brasil, desde o primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro. Né? O país acumula mais de 13 milhões de 700 mil casos, superou a barreira de, infelizmente, 360 mil óbitos. Como é que o senhor tem acompanhado? O senhor também trabalha na linha de frente. Como é que o senhor acompanha a velocidade de imunização? Qual é a sua avaliação? Então, a minha avaliação é que o Brasil perdeu um tempo crucial no início da vacinação. Por exemplo, quando foi em agosto do ano passado que uma empresa de laboratório ofereceu vacina para o governo brasileiro, não foi valorizado, não foi comprado, não foi feito o acordo. Então, agora, nós estamos pagando um preço. Essa vacinação teria que ser muito mais rápida, porque o nosso país ele tem essa dimensão continental e é muita gente que precisa ser vacinada. E a nossa população, conforme ela não está sendo vacinada, o vírus acaba mantendo essa transmissibilidade, é o que a gente está vendo. E mantendo essa transmissibilidade do vírus entre as pessoas, o que acontece? A chance do vírus ter uma mutação, que é a famosa variante que as pessoas têm ouvido falar, o vírus acaba criando uma característica genética mais... Ele poderia ser menos grave, mas alguns casos, e a grande maioria, está sendo um vírus mais transmissível e mais lesivo. Então, nós perdemos muito tempo. A vacina teria que ser muito mais rápida. Pois é, doutor, a gente vê outros países aí com o índice de imunização já alto, né? E isso acaba dificultando até os brasileiros. Nós estamos aí entre os países que têm dificuldades, inclusive, de entrar em outros países. Mas e agora que, assim, já passamos essa fase, dá para correr atrás? Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, se aprovou um projeto que foi para a sanção do senhor governador para adquirir, o próprio Estado de São Paulo adquirir vacinas, né? O senhor acha que a gente vai conseguir, de alguma forma, acelerar esse processo? Então, a nossa grande chance é que também existe um processo político. A gente não pode esquecer que também existe um processo político em tudo isso, existe vontade política. Uhum. Então, agora com esse novo ministro, o ministro da Saúde, que é de fato médico, por sinal ele é cardiologista também, está se reunindo energias e toda a força para que a população seja vacinada. Mas isso requer também relações exteriores, né? Precisa ter um bom contato com os países, por exemplo, a China, que é produtor da substância que produz a vacina, precisa ter o contato com as empresas, com as indústrias farmacêuticas, e as indústrias farmacêuticas dos outros países, por exemplo, da Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia já pagou em agosto do ano passado para receber as vacinas. Então, agora vai depender de como que o Ministério da Saúde, como que o governo federal está encarando isso, porque não depende só da vontade de querer comprar a vacina, sendo que também hoje os outros países que já compraram estão recebendo e não consegue fazer uma produção excessiva, porque o Brasil requer muita vacina, né? Então, o que eu acho que, por causa da situação política, que o ano que vem vai ter eleição para presidente, o governo federal talvez se empenhe também, não só pela saúde dos brasileiros, mas também por essa questão política. Doutor, os idosos aí, nós estamos aí caminhando aí para, enfim, atingir um número grande de idosos aí, inclusive com 60 anos, né? Qual é a mensagem para eles? Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu já estou tomando a segunda dose, viu? Logo, logo vou fazer minhas coisas. Não é bem por aí, né? Tem que esperar o prazo de imunização tudo direitinho, né? E até, Sim. né? Pois não. Desculpa. Bem colocado por você. A vacina, ela requer um tempo no nosso organismo após a aplicação.
o nosso corpo ele recebe informações para formar anticorpos, e isso requer um tempo. E as vacinas foram feitas baseadas nas cepas que já eram do ano passado. E o que está acontecendo agora? Não pode ter esse relaxamento. Você tem que ficar com todas as medidas de precaução, né? Que é isolamento social, o uso correto da máscara, o álcool em gel, porque assim, enquanto a população não é vacinada numa integralidade, o vírus fica circulando. E ele circulando é aquilo que eu já falei, ele tem uma transformação, que é a mutação genética, o vírus acaba criando outra condição e ele fica muito lesivo. E é o que está acontecendo. Por isso que hoje os mais idosos, como você citou, está diminuindo a mortalidade dos idosos por causa da vacina. E mesmo os idosos que estão pegando a doença de novo, a manifestação está sendo bem mais leve. E os jovens que estão piorando, estão muito expostos. Pois é, doutor, nesse sentido, tudo é muito polêmico. A gente passou pela polêmica, por exemplo, de se vacinar os presídios, porque, logicamente, nos presídios as pessoas estão muito próximas umas das outras, mas aí as pessoas falam, mas vai vacinar o que está preso, não vai vacinar outros profissionais. Qual é o entendimento que se tem sobre isso? Também se fala, mas se fosse ver os jovens que estão por aí andando mais, eles transmitem mais. Então vamos vacinar primeiro os jovens e depois os idosos, né? Não, mas os idosos têm preferência, né? É complexo a população entender isso, né? Agora, diante desse cenário também, nós temos acho que 3% da população vacinada, né? Então, assim, é aquela história, quando o cobertor curto, a gente tem que saber como aplicar. Como é que o senhor está vendo assim, esses níveis profissionais da saúde, agora nós temos os policiais, né? Como é que é o entendimento que o senhor tem dessas prioridades? Então, todos nós precisamos receber a vacina. E quem está mais exposto são os idosos, porque a doença, ela começou lá na China, né? E depois a gente já teve a experiência de passar para a Itália, pela Espanha, pelo próprio Brasil e Estados Unidos, e nós observamos, a ciência mostrou para a gente qual é a epidemiologia dessas pessoas, e quem eram as pessoas que mais morriam eram os mais idosos. Então, não é que a gente tem que priorizar os idosos e não priorizar os jovens, as crianças. Então, os que mais sofrem pela doença são as pessoas idosas. Então, as pessoas idosas têm que ser imunizadas primeiramente para que diminua essa transmissão, e a mortalidade dos idosos é muito alta. Então, a gente sabe que os pacientes mais jovens mostrou para a gente que a mortalidade neles é menor. Então, nós vamos atacar o problema aonde o problema é maior, que são os idosos. Doutor, em relação à testagem, ela é importante. Também tem, eu já ouvi dizer o seguinte, olha, eu aqui estou conseguindo testar rápido, e aí eu trato rápido, e aí eu consigo bons números, né? Mas aí quando você compara com outras cidades, os números também caíram e não houve tanta testagem, então é difícil, né, chegar a esses números. Mas em relação à testagem, e também não é todo mundo, todo lugar que se pode fazer uma testagem em massa, né? O que se pode dizer sobre a importância da testagem ainda nesse momento? Então, é que existe também uns dados estatísticos que mostram que existe em torno de 33% até 40% de pessoas com o vírus e de uma forma assintomática. Eles não têm sintomas nenhum e estão transmitindo a doença. Por isso, a realização dos exames para fazer os testes sorológicos, mesmo os testes do PCR, que coloca aquele cotonetinho no nariz, que a pessoa sofre, tosse, dói. Esse exame, ele é primordial. Primordial por quê? Porque se faz numa grande população, você acaba detectando que a pessoa está contaminada. E se a pessoa está contaminada, você já mantém o isolamento daquela pessoa para ela não transmitir o vírus. E essa pessoa, que mesmo estando assintomática, ela vai ter um cuidado maior. Ela não vai transmitir para os seus familiares, para os seus entes queridos, no trabalho, na rua, então ela vai ficar contida. Então, isso diminui a transmissão do vírus. E essa pessoa também já pode receber umas orientações médicas que vai salvá-la se ela começar a complicar. Porque quanto mais cedo a gente sabe que o paciente tem a doença, tem o vírus,
é mais fácil a gente monitorar e tratar para que não seja, que ele não desenvolva a sua forma mais grave, que é a insuficiência respiratória, que é uma pneumonia extensa e que daí tem que ir para o respirador, para uma unidade de terapia intensiva. Então, a gente evita a piora da doença quando, desde o início, mesmo na fase assintomática, a gente faz o diagnóstico. Doutor, acho que nunca é demais falar desse tal kit de preventivo, enfim, né? Eu converso com amigos, né? Ontem conversei com um e ele falou, eu estou aqui e não estou bem, rapaz, eu não sei se agora estão falando em vacina de gripe, não sei se eu estou gripado, mas eu já estou tomando aí a minha cloroquina, estou tomando a ivermectina, que eu nunca lembro bem como é que é o nome. Queria que o senhor esclarecesse o seguinte, em outras doenças, assim, existe um tratamento prévio ou não? E depois, na sequência, eu queria que o senhor falasse sobre tomar esses medicamentos, a pessoa nem sabe se está ou não, mas está com algum sintoma, enfim. Então, infelizmente, para o Covid-19 não existe tratamento. E o que nós fomos atrás? Nós, médicos, fomos atrás de medicamentos que foram usados no passado. Por exemplo, na gripe espanhola se usou mesmo a cloroquina. Certo. Né? Então, vamos buscar, vamos correr atrás disso. Sim. Nos pacientes que têm AIDS, que usam os retrovirais, os antirretrovirais, vamos procurar esses antirretrovirais e dar, porque Certo. nós não temos tempo para pesquisar um novo medicamento, porque demora muito tempo o novo remédio, até chegar para a pessoa tomar, precisa ser feita muita pesquisa, segurança para poder administrar. Então, nós corremos atrás. E ao correr atrás desses medicamentos, por exemplo, a cloroquina, eu cheguei a prescrever cloroquina, mas olha só, a ciência foi estudando, a ciência foi mostrando. E hoje a ciência, a medicina, ela é baseada em evidência. Até para tomar uma aspirina quando tem um infarto, a gente sabe que essa aspirina ela vai diminuir a mortalidade, porque foi feita muita pesquisa e concluiu-se isso. E então está sendo estudado, muita gente está estudando, fazendo pesquisa séria, o Brasil mesmo participa disso, o Instituto do Coração também participa de muita pesquisa, que começou a mostrar para a gente que não altera a mortalidade, não altera o curso da doença e não salva. Então, o que a gente viu? Que não tem efeito, é a mesma coisa que chupar uma bala e chupar um chiclete. Então, nós temos certeza, porque esses trabalhos mostraram que a hidróxido de cloroquina, a cloroquina e a ivermectina, ela não interfere na doença. E foram feitas algumas pesquisas, por que se ouve falar tanto da ivermectina? Porque a ivermectina foi feito um trabalho que mostrou a inibição dos vírus, mas in vitro, em pesquisa, em laboratório. E a concentração que foi dado no laboratório da ivermectina, se nós formos transpor isso para o ser humano, seria tipo tomar um caminhão de ivermectina, que isso não é viável. Isso leva às doenças, hepatite aguda fulminante, insuficiência renal e bota em risco a vida dos pacientes. Então, a medicina é baseada em evidência. A medicina evoluiu e a medicina e a ciência nos mostra que esses medicamentos não são pertinentes. Então, não deve-se usar esses medicamentos. Você deve conversar com o seu médico de confiança e saber que você está sendo bem orientado. Doutor, o senhor é médico assistente da unidade de hipertensão do INCOR, né, da Faculdade da USP aqui de São Paulo. Então, assim, é cardiologista, é isso? Oi, repete, por favor. O senhor é cardiologista? Sou cardiologista. Sabe por que eu pergunto? Vamos falar das coisas do coração um pouco, mas das coisas emocionais. Eu tenho visto, conversado com amigos assim que têm síndrome de pânico durante a pandemia, né? E qual é o impacto do psicológico, né, nessas questões? Que a pessoa vê muita notícia e aí parece que falta o ar, parece que acontece. Então, isso tem um impacto importante, aí a pessoa já começa a tomar remédio antes. E como é que o senhor tem visto isso? Eu não sei, às vezes chega a pessoa, por exemplo, síndrome do pânico, eu já vi falar que a pessoa, o meu coração está doendo, né? Aí o médico olha e fala, não tem nada a ver com o coração, né? Se fosse infarto, você estaria gritando, você não estaria assim. Então, qual é o impacto disso? Eu sei que o senhor não é psicólogo, mas a gente fica muito tenso e isso pode atingir o nosso organismo, mesmo sem estar com Covid? Sim, o que está acontecendo é o seguinte, eu vou falar duas coisas. O Covid,
está tendo agora, nós estamos descobrindo e aprendendo com a doença. E o Brasil contribui muito com pesquisa, porque aqui é um país continental, a manifestação é no país todo, e muitos centros de pesquisas e muitos cientistas brasileiros estão correndo atrás de achar respostas para poder tratar de uma forma melhor. Então, o Covid ele traz muitas alterações inflamatórias no organismo, principalmente no coração. Muitos pacientes acabam tendo manifestação leve da doença e tem uma manifestação geral da doença, mas ele teve um acometimento no coração. E aí isso vai se manifestar como um coração que bate com uma frequência muito lenta, chamada bradicardia sinusal, o coração fica lento, o coração tende a inchar, ele inflama, leva a miocardite. Então, de fato, isso é real, isso precisa ser valorizado. Então, todo paciente que tem Covid, ele precisa passar no médico, no cardiologista e fazer uma avaliação inicial. Porque se a gente detecta um problema, esse problema fica mais fácil de resolver numa fase inicial. E então não precisa ter medo de ir no médico, não precisa temer o médico, e simplesmente ir lá que a gente vai constatar e ter armas para poder tratar. E também o Covid, além de acometer o coração, você vê que muitas pessoas apresentam sintomas que perde o paladar, perde o olfato, porque isso ocorreu uma reação inflamatória nas terminações nervosas, tanto no nariz quanto na boca, que são pequenos nervos. E esses nervos estão muito próximos do sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, que também sofre influência de inflamação. E dependendo do tamanho, da extensão dessa inflamação a nível cerebral, você tem pacientes que têm AVC, derrames, né? Devido a ter apresentado o Covid. E uma vez que isso acontece, essa alteração cerebral, de fato, que ocorre, tem essa situação toda de pânico que a gente passa. A gente vê televisão, vê entes, amigos, vizinhos, pacientes, conhecidos, pessoas morrendo. Então, cria-se uma condição de medo, mas de medo porque a gente preserva a vida. As pessoas começam a flertar hoje com a morte. A morte está muito próxima. Se há uma certeza que nós temos, é a morte. Mas quando elas começam a flertar muito com a gente, todos nós ficamos preocupados. Daí vem o medo, vem a síndrome do pânico, vem a psicose. Tem o que tem acontecido com crianças que estão muito agressivas, crianças que não obedecem pai, mãe, já tinham um problema, se já tinham um problema, exacerba-se esse problema. Crianças cometendo suicídios. Então, acabou essa pandemia, ela não é só a doença em si, mas também a doença mental que está cometendo toda a população, não brasileira, mas mundial. Pois é, e aí vale sempre a recomendação dos cardiologistas, né? Exercício físico e manter bem a nossa mente preparada, as famílias fortes e unidas, porque isso também, eu acho que vale mais do que tomar remédio que pode fazer mal para o fígado, né, doutor? Esse fortalecimento psicológico, muito importante o que o senhor falou. Sim. Doutor, já mais de um ano de pandemia, o que se pode dizer sobre sintomas? Eu tenho conversado com alguns amigos, eles dizem assim, olha, eu perdi o paladar, perdi o olfato, mas eu não senti falta de ar. Mas eu levantava de manhã com muito cansaço. Essa falta de ar, ela ainda dá para dizer que é um percentual de quanto hoje na população? Ou não tem esses números ainda? Não, de fato, a gente não tem não temos com certeza esse fato, essa estatística para te falar. Uhum. O que a gente sabe é que as pessoas, ela pode desenvolver a fase assintomática, nenhum sintoma, zero sintomas. Ele descobre que está com Covid porque o companheiro teve um Covid e eu vou fazer também. Aí descobre, nossa, mas eu não senti absolutamente nada. Então, existe essa parcela que não tem nada. E tem pessoas que acabam tendo essa manifestação somente do paladar, do olfato, mas a gente sabe que o Covid é um processo inflamatório respiratório. Então, ele tem uma predileção pelo pulmão. Pulmão, coração e rins. E depois o cérebro, nessa sequência, podemos dizer assim. Então, como é uma manifestação que acaba tendo um início respiratório, o pulmão é acometido. Então, quando tem falta de ar, a gente precisa ficar muito alerta, porque o que nós estamos observando hoje, diferente do ano passado, que até orientavam, vai para casa, fica em casa, toma dipirona, espera os sintomas.
Hoje já mudou. Você vai, procura um médico, esse médico vai te examinar, esse médico vai avaliar a sua condição. Porque no primeiro momento que começa a sentir a falta de ar, aí é um sinalizador que a doença provavelmente tem uma pneumonia, que é a pneumonia viral. E se daí, entre os seus hábitos habituais, normais, como levantar da cama, sentar numa privada, fazer cocô, sair e começa a ter falta de ar, por esses mínimos sintomas dos seus hábitos diários, isso chama atenção, que essa falta de ar é uma pneumonia, e a gente tem observado que essa pneumonia, de um dia para o outro, ela cresce numa extensão de 25% de acometimento do pulmão para 50% até 75%. Então, esse sintoma que você me falou de falta de ar é um sintoma que chama muita atenção da gente. Doutor João Vicente da Silveira, médico assistente da Unidade de Hipertensão do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Com certeza voltará outras vezes, porque são muito relevantes as suas informações. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você e compartilhar esse conhecimento todo com o seu público. Muito obrigado. Até a próxima, muito obrigado.